E a nossa história de hoje é em cima do gênero textual mini conto. E o nosso mini conto de hoje é O Sapo Moderno. Certo sapo declarou-se um príncipe encantado. Foi alvo de deboche e piadas e resolveu deixar o brejo e viver na cidade como um sapo moderno. Arranjaria guitarra, frequentaria baladas, mascaria chicletes, colocaria piercing e ainda gravaria um CD só com rock and roll e country. Num shopping, percorreu os corredores sem ser notado. Entrou no cinema e até quis assistir a um filme, mas o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu. Saiu do cinema. Com tantas atrações nas vitrines, quem repararia num sapo? Deixou o shopping desolado e desceu as ladeiras da cidade. Uma menina brincava no parquinho de seu condomínio sem saber que era observada pelo curioso anfíbio. Olá, disse o sapo dengosamente. Quem é você? Perguntou a menina. Um sapo? A garota gargalhou. Sei, sapo falante, mais um truque de algum amigo. Engana-se, minha jovem. Não há truque, sou um príncipe enfeitiçado. A menina zombou tanto que ele se afastou. Então, a tiara dela escapuliu e caiu numa valeta. Diante de seu pranto, o sapo voltou. Minha tiara caiu no esgoto, como pegarei? Tenho nojo! Eu apanho, basta prometer que acreditará que sou um príncipe encantado. Como acontece quando não se tem saída, a menina prometeu. Tão logo o sapo lhe devolveu a tiara, ela agradeceu e foi lavá-la. Ele a seguiu. Então, acredita que sou um príncipe? Ora, sapo, não seja bobo. Príncipe sapo só em contos de fadas. E já sou bem crescidinha, percebeu? Pois saiba, retrucou o sapo, que o era uma vez é para sempre. Basta acreditar. Voltarei ao brejo, quem sabe lá encontro uma sapa que acredite em mim. E assim ele desistiu da modernidade e ao brejo retornou. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a nossa aula, tá? Em cima desse mini conto Sapo Moderno aí. Então, o Sapo Moderno, ele é uma história que tem, como toda história boa, começo, meio e fim. Assim a gente entende melhor o texto, certo? O começo a gente chama de introdução. O meio é o desenvolvimento, é o que acontece na história, tá? O que acontece aí nessa história entre os personagens a partir do momento que eles se encontram ali, como é a interação entre eles, tá? E a gente tem o terceiro momento, que é a conclusão, como essa história teve seu desfecho, como ela acabou, tá? Então, a história, recapitulando aí, tem começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pessoal, eu dividi o som em 3 momentos aí no texto para vocês entenderem aí, tá? Esse começo, meio e fim da história. Então, o texto está dividido no barulho do sininho que eu vou colocar aqui agora para você ouvir. Tranquilo? Então, no começo tem esse barulhinho, no meio e no fim. A introdução, gente, ela vai do parágrafo 1 até o parágrafo 5. O que acontece do parágrafo 1 ao 5? A gente fala sobre os personagens, tá? A gente conta o local que eles estão, fala sobre as características deles ali, ou física, emocional, roupa que tá usando, como que é o local. Por quê? Porque você vai levar quem tá lendo a imaginar aquele cenário e aqueles personagens, tá? Então, a introdução
narração, ela nos leva a imaginar o local e os personagens. Na história, no segundo sininho, a gente começa o desenvolvimento, tá? Que vai do parágrafo 6 até o parágrafo 15. O que mostra nesses parágrafos? Os dois se encontrando. O primeiro diálogo que o sapo fez com a menina, o que ela falou, como é que eles trocaram ideia, o que aconteceu no meio da conversa deles ali, né? Depois já começa a falar que a menina zombava, né, dele e tal, ficava questionando ele. Aí mostra que ele já estava ficando meio mais chateado com essa situação. Enfim, o que aconteceu na conversa entre os dois. Do parágrafo 16 ao 20, a gente começa o sininho da finalização da história, da conclusão, tá? Onde ele chama ela ali para o final, né? Aí ele fala, então, acredita que eu sou um príncipe, né? Tipo, vamos fechar essa história aí, né? Aí a menina acaba falando, né? Ah, não seja bobo, isso aí só existe em conto de fadas. E aí ele retruca e acaba falando, né? Que ele acredita nas coisas que tem onde ele vive, que ele vai voltar para lá, para o brejo. E ele retornou para onde ele vivia. Ele decidiu que a vida dele seria melhor se ele voltasse para o brejo. Porque no final das contas ele percebeu que para ele a cidade era mais complicada do que o local onde ele vivia, que era o brejo. Então, pessoal, assim termina a nossa história de hoje e a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido bem o começo, meio e fim de uma história. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijinho a todos. Fiquem com Deus. Tendo alguma dúvida, me procura e a gente conversa. Não deixe de fazer as atividades da semana, tá, pessoal? Um beijo carinhoso a todos.